Bem-vindo ao Crônicas do Infinito. Aqui, cada história é um portal para outro mundo. Se você busca uma pausa da correria do dia, um momento de paz antes de dormir, ou deseja apenas viajar com a imaginação, você chegou ao lugar certo. Respire fundo. Feche os olhos, se quiser, e deixe que as palavras o conduzam. Porque agora a jornada começa. Episódio 2. O eco do sangue antigo. Parte 1. Algo desperta em silêncio. Naquela noite, Elian não sonhou. Ou pelo menos, não da forma que costumava sonhar. Em vez de imagens, vieram sensações. Como uma brisa que atravessa a pele por dentro. Como uma voz sem som, pulsando em seu peito. Ele acordou antes do amanhecer. O céu ainda era um tecido profundo e escuro, salpicado de estrelas cansadas. O cajado estava ali, ao lado dele, silencioso, mas havia algo diferente. Quando Elian tocou a madeira pela primeira vez naquela manhã, sentiu um leve calor subir pelo braço. Não era um calor físico, era algo mais interno, um tipo de reconhecimento. Levantou-se em silêncio. A floresta o observava. Ele sabia. Caminhou sem destino por entre as árvores, até que parou diante de uma árvore baixa, com casca esbranquiçada e folhas largas. Instintivamente, pousou a mão no tronco. E então, tudo mudou. Parte 2. A memória que não era sua. No momento em que a pele de Elian tocou a casca da árvore, uma onda de energia subiu por seu braço como um sopro antigo. Ele cambaleou para trás, mas não caiu. Fechou os olhos e o mundo ao redor desapareceu. Ou melhor, se transformou. Agora ele estava em outro lugar. Era a mesma floresta, mas o tempo era outro. As árvores estavam mais jovens. O céu tinha uma coloração diferente, entre lilás e dourado. E ao longe, ele ouviu uma voz. Uma criança corria entre as folhas rindo. Uma mulher com olhos intensos sussurrava palavras sobre raízes e pedras. Um homem erguia um cajado ao céu e a chuva caía sem nuvens. Elian sentia tudo. Mas o mais estranho era que ele sabia aqueles nomes, sabia aquelas vozes, sabia como aquilo terminaria. Uma sensação profunda de pertencimento o atravessou, como se aquelas memórias sempre estivessem ali, escondidas sob camadas de esquecimento. Mas por quê? Por que aquilo estava dentro dele? E então, a última imagem veio com nitidez. Um símbolo gravado em madeira, o mesmo que estava no cajado, entalhado na tampa de uma caixa. Uma caixa que ele havia encontrado quando criança, escondida no sótão da antiga casa de sua família. E naquela época, ninguém soube explicar de onde ela vinha. Parte 3. O segredo da linhagem esquecida. Elian abriu os olhos com força. Seu peito subia e descia lentamente, como se tivesse corrido. Mas ele ainda estava parado, com a mão na mesma árvore de antes. O tronco estava quente. E pela primeira vez, ele percebeu. A árvore estava viva de um jeito diferente. Não apenas em raízes ou folhas, mas em consciência. Uma voz ecoou, vinda de dentro da madeira, suave como o vento. Não te mostrei, apenas despertaste. Ele deu um passo para trás, segurando o cajado com mais firmeza. O que era aquilo? Perguntou, a voz trêmula. Era tua memória, escondida, protegida. Por quem? A árvore permaneceu em silêncio por alguns segundos, e então respondeu. Pelos que temeram tua luz. Elian sentiu um arrepio subir pelas costas. A lembrança da caixa de madeira voltava com força, a tampa entalhada com o mesmo símbolo. E sua mãe, nervosa, tirando a caixa de suas mãos e escondendo-a sem dizer uma palavra. Na época, ele achou que era só uma caixa antiga. Mas agora ele sabia. A caixa era uma herança. Um fragmento de algo que foi ocultado por gerações. E dentro dele, um poder que nunca deixou de pulsar. Parte 4.
Vozes no cajado. Naquela noite, Elian não conseguiu dormir. Sentado sobre um leito de folhas secas, o cajado repousava sobre suas pernas. A luz da lua mal tocava o chão, mas o brilho azul dos veios da madeira era constante, pulsando em ritmo lento, como se estivesse respirando com ele. Ele passou os dedos sobre o símbolo entalhado. Não sabia o que significava, ainda, mas sentia, dentro de si, que aquilo era uma porta. Uma marca que ligava seu corpo ao mundo antigo. Fechou os olhos. E foi então que ouviu. No começo, achou que fosse apenas o vento. Mas não. Havia vozes, suaves, distantes, como se falassem debaixo d'água, ou dentro de sonhos. Elian encostou a testa no cajado, e as vozes ficaram mais claras. Não eram palavras completas, eram fragmentos, pedaços de histórias esquecidas, nomes, sussurros. Mas uma frase, uma única frase, ecoou clara como água cristalina. Você não foi o primeiro a esquecer, mas pode ser o primeiro a lembrar tudo. Elian abriu os olhos, a respiração entrecortada. Não sabia quem havia dito aquilo, mas agora tinha certeza. O cajado não era apenas um instrumento. Era uma testemunha, um relicário de memórias adormecidas. E ele estava começando a lembrar. Parte 5. A Árvore dos Ecos. Na madrugada seguinte, Elian despertou com um som estranho. Não era um ruído comum. Era como se o chão sussurrasse. Um chamado, não por palavras, mas por vibração. Ele se levantou sem pensar. Pegou o cajado e seguiu a pulsação que parecia vir do próprio solo. A floresta estava diferente, mais densa, mais escura, mas não hostil. Era como se ela estivesse guardando algo muito antigo, algo que ainda respirava, mesmo enterrado sob séculos de silêncio. Após uma longa caminhada entre raízes entrelaçadas e neblina suave, ele chegou a um vale profundo, cercado por colinas cobertas de musgo. No centro, uma única árvore se erguia, enorme, antiga de um jeito que palavras não conseguiam descrever. Sua casca era escura como carvão, mas pulsava em tons verdes e dourados. Ela parecia feita de tempo. Elian se aproximou devagar. O cajado em sua mão ficou quente, tão quente que ele precisou cravá-lo no chão. E foi nesse instante que a árvore abriu um dos olhos. Não dois, como a árvore-luz. Apenas um, no centro do tronco. Profundo, escuro, girando devagar como um redemoinho. Uma voz ecoou sem som, dentro do próprio Elian. Tu trouxeste a vara do silêncio. A linhagem dorme em ti, mas a memória ainda está incompleta. Elian deu um passo à frente. Quem sou eu? Perguntou. Silêncio. Então a árvore sussurrou. Tu és um elo, um retorno. O sangue antigo que lembra como escutar o que não é dito. Parte 6. O juramento esquecido. Elian permaneceu em silêncio diante da árvore, como se qualquer palavra pudesse quebrar algo sagrado. O olho no tronco permaneceu aberto, girando lentamente, e a voz voltou, mais clara, mais profunda. Os magos do silêncio foram os primeiros a escutar o mundo, não com ouvidos, mas com alma. A imagem se formou na mente de Elian. Homens e mulheres de olhos fechados, sentados em círculo ao redor de pedras flutuantes. Ao seu redor, a floresta respirava. A água fluía em espiral. Até o vento parecia cantar em harmonia com seus pensamentos. Eles mantinham o equilíbrio entre o som do mundo e o silêncio do coração. Mas foram traídos por aqueles que quiseram transformar escuta em poder. A palavra poder ecoou com peso. Elian sentiu um nó na garganta. Teus ancestrais foram os últimos guardiões e foram os primeiros a fugir. Imagens fragmentadas voltaram. A caixa no sótão. A expressão assustada da mãe. O silêncio da família sobre o passado. Eles esconderam teu dom para te proteger, mas também te esqueceram.
Elian baixou a cabeça. A dor era estranha. Não era raiva. Era uma espécie de luto por algo que ele nunca soube que tinha perdido. O cajado escolheu a ti, Elian, mas a memória precisa ser restaurada. Queres lembrar? Ele levantou os olhos e, sem hesitar, respondeu: Sim. Parte 7. A travessia interior. No instante em que Elian disse sim, o solo ao redor da árvore dos ecos tremeu levemente. Mas não era um tremor destrutivo. Era um chamado profundo, como se as raízes cantassem por baixo da terra. O cajado em sua mão brilhou. Luz azul escoava entre os veios da madeira, como rios despertando após um inverno longo. A árvore falou pela última vez. Fecha os olhos, Elian, e caminha para dentro. Ele obedeceu. Não caminhou com os pés, mas com o pensamento. Sua consciência foi puxada para dentro de si como uma semente que mergulha no solo escuro à procura da luz. No espaço interior, ele viu um campo de memórias ancestrais, uma lágrima caída de seu bisavô, selando um juramento de silêncio, um fogo azul ardendo num templo sem teto, uma menina que ria com a brisa e dizia: a escuta é o começo da cura. E então, ele se viu. Não como era agora, mas como seria. Um homem mais velho, de olhos fechados e mãos estendidas, cercado por pessoas em silêncio. Ele compreendia, enfim. Seu dom não era fazer o mundo falar, era fazer o mundo escutar de novo. Elian abriu os olhos. O olho da árvore havia se fechado. O vale estava quieto, mas dentro dele, algo agora vibrava com clareza. Parte 8. O silêncio que fala. A manhã seguinte chegou com uma névoa fina, como se a floresta quisesse cobrir Elian com um véu de calma. Ele estava diferente, não por fora, mas por dentro. Ao tocar o cajado, ele já não sentia apenas calor. Sentia memória viva, não como lembranças, mas como sabedoria antiga pulsando através dele. Caminhou de volta pela floresta em silêncio. Agora, os passos não quebravam o som. Eles se integravam a ele. Cada folha que se mexia, cada galho que estalava, parecia dialogar com ele em pequenos gestos sonoros. Ao longe, ouviu um canto de pássaro que nunca havia escutado antes. Ou talvez sempre tivesse escutado, mas apenas agora. Ouvia de verdade. Ele sabia que o mundo não havia mudado, mas agora ele sabia escutar o que sempre esteve lá. E isso mudava tudo. Antes de deixar o vale, Elian parou e olhou para trás. A árvore dos ecos permanecia imóvel, mas ele sabia que ela ainda o ouvia. E num sussurro disse: obrigado por me lembrar quem eu sou. Ele então se virou e começou a caminhar. Para onde? Não sabia. Mas os caminhos responderiam, como sempre responderam aqueles que andam, com o coração aberto ao silêncio. Parte 9. As raízes do retorno. Enquanto caminhava de volta pela floresta, Elian começou a perceber algo novo. Os caminhos que antes pareciam se fechar, agora se abriam sem esforço. Raízes se afastavam levemente sob seus pés. Folhas caíam suavemente à sua frente, formando desenhos quase geométricos no chão. Não era só a floresta que o reconhecia. Ele, agora, também reconhecia a floresta. Havia uma troca. Na palma de sua mão, o cajado estava diferente, mais leve, mais quente. E então, sem aviso, uma sensação tomou seu corpo, como se alguém o tocasse por dentro, de forma gentil. Ele fechou os olhos e viu uma mulher de olhos verdes, com o mesmo símbolo do cajado tatuado na palma da mão. Ela cantava, e cada palavra fazia as pedras brilharem. Ela era sua ancestral. E sua voz, embora esquecida no tempo, ainda ecoava em seu sangue. Elian, a escuta é tua herança, mas também será tua ponte. Quando abriu os olhos, lágrimas escorriam sem esforço. Ele não sabia exatamente o que viria, mas sabia que não estava mais sozinho. Estava ligado por raízes invisíveis a uma história que só agora começava a florescer.
Parte 10. A promessa silenciosa. Naquela noite, Elian se deitou sob um céu limpo. As estrelas pareciam piscar mais devagar, como se estivessem escutando também. Ele não buscava mais respostas. Agora, só queria guardar o silêncio dentro de si por um tempo. O cajado estava ao seu lado, repousando como uma extensão do seu próprio corpo. Foi então que ele ouviu, não com os ouvidos, mas com o coração, uma última voz, suave, familiar. Quando fores chamado a falar, lembra de escutar primeiro. O mundo já grita demais, mas há poder no que se cala. Elian não respondeu. Apenas assentiu com os olhos fechados e, em silêncio, fez uma promessa: que onde houver ruído, eu levarei a escuta. Onde houver pressa, eu levarei a pausa. Onde houver esquecimento, eu levarei o sussurro. Ao longe, a floresta respondeu com um sopro leve entre as folhas, como se dissesse: estamos contigo.